Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Conversas de Biologia, em que vamos entrevistar ex-alunos do nosso departamento e que seguiram com as suas vidas profissionais enquanto biólogos. Hoje temos connosco João Miguel Pinto Cardoso, nascido no Porto há 31 anos. É mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade de Aveiro, onde também se licenciou em Biologia. Apaixonado pela natureza desde que se lembra, foi habituado a brincar ao ar livre e a estar constantemente rodeado por floresta e os que nela habitam, na quinta dos seus pais, onde viveu até aos 28 anos. Filho de um comercial e de uma corretora de seguros, a lide com pessoas esteve sempre presente e foi enquanto escuteiro que desenvolveu competências sociais e de liderança, das quais depende atualmente. Aos 8 anos, teve o seu primeiro aquário e desde então não parou mais, tendo sido voluntário no Zoo de Santo Inácio durante 3 anos consecutivamente, e onde captou técnicas e travou conhecimentos importantes. Após terminar o mestrado, trabalhou 3 anos como biólogo de campo na BioInsight, onde desenvolveu trabalho de levantamento de biodiversidade e contribuindo para a avaliação de risco ambiental para a EDP e a REP, na zona dos Gerês. Em simultâneo, abria a sua primeira empresa de aquários de escala e por medida, onde desenvolveu para todo o país. Há 3 anos, juntamente com mais 2 amigos, também biólogos, e especialista em áreas divergentes, fundou a Trófic, da qual é atualmente CEO e coordenador de empresa e clientes. E juntamente com mais 14 pessoas, desenvolve trabalhos que potenciam a sustentabilidade ambiental e a ecologia de vários locais do país, através de jardins biogeográficos, piscinas naturais e lagos. Além disso, tem projetos de produção vegetal para repovoação de rios e charcas, bem como de educação ambiental. Então, boa tarde, João. Espero que te encontres bem. Obrigado, também. Então, se calhar começava por perguntar, depois de acabar a licenciatura, qual foi o passo seguinte no percurso dentro da academia? Olha, isso é uma pergunta bastante interessante. Eu acabei a licenciatura, desde o início da licenciatura que acompanhei trabalho de campo com o professor António Luís. Não sei se sabes quem é. Sim. Pronto, eu sempre trabalhei com ele, sempre acompanhei. E fiz o meu estágio, vamos chamar-lhe assim, fiz a minha tese de licenciatura, vamos chamar-lhe assim, um relatório com ele também, num trabalho sobre gaivotas. Depois da licenciatura, ele propôs-me estágio com uma empresa, a EcoInside, é uma empresa do Porto, que trabalha muito com a parte do levantamento de biodiversidade, desta questão da avaliação de risco ambiental e de avaliações de impacto ambiental. Coopera com grandes empresas internacionais para a avaliação de risco. E foi lá que comecei a desenvolver também aqui algumas competências e gostei bastante desta área. Então, depois de terminar isso, falei com ele, ele sempre nos damos muito bem, e eu falei com ele e ele disse-me: João, olha, eu acho que devias fazer o teu mestrado em Ecologia Aplicada. Porquê? Porque através da ecologia aplicada tu consegues seguir áreas completamente diferentes do que aquilo que tens em outras áreas de mestrado. Então, nesse mestrado em ecologia aplicada, também pela Universidade de Aveiro, eu tive a oportunidade de escolher 6 das minhas cadeiras do primeiro ano, e escolhi essas 6 cadeiras no Departamento de Ambiente, para ter também aqui a questão da avaliação ambiental, do planeamento ambiental e todas essas políticas ambientais e tudo isso ligado também à parte do urbanismo e de planeamento. Portanto, este foi mais ou menos o meu percurso, sempre aqui com muitos voluntariados e sempre muito apoio aqui já a malta, por exemplo, que estava a fazer mestrado, tese de doutoramento. E mais ou menos este é o percurso que eu fiz, sempre ligado à componente das aves e principalmente à ecologia urbana, que é uma das minhas áreas de sonho. Muito bem. Então, e depois do mestrado? Nós normalmente todos separamos com aquela pergunta: então, e agora? O que é que vai ser? Explica-nos então um bocadinho do teu trajeto depois de abandonares a universidade. Certo. Olha, eu por acaso, depois do mestrado tive um convite, quando apresentei a tese, tive um convite para ser professor na Universidade de Évora. E rejeitei logo, não é todo o ponto para onde eu estou virado, nem quero estar virado, não te posso garantir o futuro, mas naquela altura não estava virado.
Doutoramento também era uma hipótese, mas também não tinha intenções de o fazer e continuo sem intenções de o fazer, porque acho que o doutoramento, sinceramente, em Portugal não faz qualquer sentido. Não há empresas para pagar jovens doutorados ou mesmo seniors doutorados, por isso, na nossa área, infelizmente. Portanto, não é de toda uma área a seguir. Então, quando acabei o mestrado, decidi tentar a minha área de mestrado. Ou seja, a minha área de especialização no mestrado, que eram as gaivotas e era a ecologia urbana. Depois de uma ou duas investidas com câmaras municipais, percebi que não daria para ir por aí pelo caminho, porque tu irias estar a fazer um trabalho bastante complexo e com um risco bastante elevado, porque tens de trabalhar nas coberturas dos edifícios, tens de trabalhar com aves que são complexas, que atacam na época de nidificação ou fora dela. E percebi que o valor com os quais íamos ser remunerados não faria qualquer sentido. Então, uma amiga minha, e aqui a grande importância, eu saliento sempre esta grande importância que tem que haver nos alunos dentro de uma universidade e no decorrer de um curso, a grande importância do networking, de fazer muitas coisas, de conhecer muita gente. O networking proporcionou-me ali logo uma ida para a BioInsight. A BioInsight é uma empresa que trabalha com consultoria ambiental para outras empresas. E então, como tinha experiência com trabalho de aves, fui como Junior File Biologist para a BioInsight, onde desenvolvi trabalhos de levantamento de biodiversidade, efetivamente, como tu leste na minha biografia, durante 3 anos no Gerês. Só que tens um problema quando és biólogo de campo, é que vives uma vida completamente solitária. Eu fazia percursos completamente malucos. Cruzei-me muitas vezes com lobo, cruzei muitas vezes com matilhas de cães, cruzei muitas vezes com imensos animais diferentes. Estava completamente sozinho ou então com o jipe. Portanto, é uma vida demasiado solitária, não ganhas assim tão bem. Infelizmente, porque acho que é um dos futuros do país, passará também pela gestão de território. A gestão de território só é possível através de biodiversidade, através do levantamento de biodiversidade, através da avaliação de risco, através do impacto ambiental. Portanto, é uma pena que o governo não invista mais nestas áreas, e acabamos por deixá-las cair. O que foi que fiz? A partir dos 3 anos de campo, cansei-me disso. E como em simultâneo tinha a minha empresa de aquários, como tu disseste, eu abria praticamente quando saí do mestrado, dediquei-me quase a 100% a ela. Trabalhei um bocado como comercial noutras áreas, eu adoro a parte comercial, mas dediquei-me quase a 100% aos aquários. Desenvolvi aquários gigantescos para diversos restaurantes, e adorei essa parte. Só que depois também tens aqui um denominador comum, que é basicamente tu tens N empresas que fazem aquários. Portanto, ou tu és bom e te safas, ou tu não és bom e não te safas. Nós éramos relativamente bons, mas chafamos até um determinado ponto em que tu começas a pensar, mas será que faz sentido continuar nisto sozinho? Será que vale a pena meter mais gente? Então, como tenho muitos amigos na área, também voltei outra vez ao networking e voltei a informar-me. O que é que tu achas? Eles disseram, mas João, eu tenho esta empresa há 10 anos e na realidade eu não consigo sair daqui. Basicamente tenho 1 ou 2 funcionários e não passam dali. O que por um lado é bom, mas nós, quando temos um pensamento um bocado mais inovador e mais empreendedor, gostamos sempre de ver o mais e o mais e o mais e o mais. E isto torna-se depois entra aqui um bocado em parte cíclica e torna-se um bocado complexo. Daí nós termos posto um travão um bocadinho na empresa. Que continuo a envolver aqui alguns trabalhos de aquários, mas também a parte comercial. Trabalhei aí numa empresa de trânsito internacional de mercadorias, da parte logística, onde tive o prazer de conhecer o mundo e o mundo logístico associado. E há 3 anos atrás, então, voltamos-nos a juntar, eu e o Pedro, que é um dos meus sócios, com o qual abri a Aquarium Masters, na altura, a empresa de aquários, e decidimos então avançar com a Trophy. Então, consideras que este caminho foi fácil de encontrar, tomar esta decisão de ir por aqui? Não é fácil. Olha, não é fácil. Principalmente, começas logo com o facto de ser jovem empreendedor em Portugal. Tu estás a trabalhar num mundo, tu entras num mundo de tubarões. Completamente. Tu vais desafiar tubarões. Nós começamos com 2, depois éramos 3,
e agora somos 14. E estamos a continuar a crescer. 3 anos, somos 14. E tu entras num mundo em que perdes o pé muito facilmente. E evitar que percas o pé é muito difícil. Portanto, chegar aqui é fácil, daqui para a frente, ou seja, depois de abrires e pensares e agora, começa a ser um bocado difícil. Mas nada de baixar os braços. Isto é bola para a frente. Depois tens um inimigo muito grande, que eu até tenho pena de o dizer numa entrevista destas, mas que é um facto, e com o qual nós devemos lutar sempre e tentar impor-nos sempre, que é o Estado. É um inimigo muito grande ao qualquer empresa em Portugal, infelizmente. Porque tu pensa bem, tu geras dinheiro, do dinheiro que tu geras, tu tens que dar parte ao Estado, que é a tributação normal, é o IVA, tudo bem, não é teu, mas depois do IVA, tu geras lucro, tens que pagar segurança social ao Estado, tens que pagar o IRC, tens que pagar, se queres tirar lucros da empresa, tens que pagar outra taxa tributária de 25%. Portanto, começas a fazer contas e não ganhas assim tanto dinheiro. Mas nós estamos nisto não só, nós também estamos nisto pelo dinheiro, mas não estamos só nisto pelo dinheiro, nós estamos nisto porque gostamos daquilo que fazemos, e estamos nisto também um bocado pela sustentabilidade ambiental e tentar mudar um bocado, aos poucos e poucos, as formas como as coisas se vão comportando a nível nacional. É um caminho difícil, é um caminho sinuoso, mas respondendo à tua pergunta, não é um caminho fácil, mas é um caminho bastante interessante. É um caminho bastante interessante em que tu aprendes, em que tu cresces, em que tu és obrigado a crescer. Portanto, é muito interessante. Bem, e então, atualmente, podias explicar-nos um bocadinho o que é o teu dia-a-dia dentro da empresa e o que é o dia-a-dia da empresa em si? Olha, só para te explicar então um bocadinho o que é que nós temos dentro da empresa, para tu perceberes. Nós temos biólogos a trabalhar, temos engenheiros agrónomos, temos um arquiteto, temos um engenheiro civil e depois temos especialistas, temos 2 carpinteiros muito, muito antigos na profissão, e eu explico-te o porquê disto tudo. Nós começamos a trabalhar apenas com piscinas naturais e com lagos, que é aquilo que nós somos bons e que nós trabalhamos há muitos anos. Eu, neste momento, estou candidato à especialidade de Sistemas de Suporte de Vida Aquática aí pela Universidade de Aveiro. Porquê? Porque nós fazemos acompanhamento de teses da Universidade de Aveiro, e não só, e por isso nós temos que ter aqui um grau de especialista para podermos arguir teses e podemos acompanhar os nossos estagiários da empresa dentro da universidade. Portanto, eu estou especialista nesse ramo. E nós, depois de estarmos a trabalhar no campo, a desenvolver os lagos e as piscinas naturais, tu começas a perceber que se trabalhares só num determinado campo, numa determinada obra, tu vais ser passado a ferro pelas outras empresas que estão a trabalhar, porque há muito despique entre empresas, infelizmente. Ou seja, nós somos obrigados a trabalhar outras áreas. E quando eu digo outras áreas, é os decks, é as pérgolas, é os trabalhos de madeira, é também a parte de jardim. Portanto, tivemos que investir em recursos humanos, tivemos que investir em material para podermos desenvolver esta parte. E quais são os trabalhos que eu desempenho na minha empresa? Na minha empresa eu faço o desenvolvimento dos clientes, eu é quem gario clientes, eu é que acompanho os clientes, e eu é que depois giro a obra consoante aquilo que os clientes vão querendo, os clientes vão ligando para mim. Portanto, é aqui um trabalho assim um bocado B2B, mas muito algo complexo, porque é cansativo. Os clientes acabam por me ligar, eu recebo mais de 100 chamadas por dia, os clientes acabam por me ligar, eu tenho que controlar os clientes, tenho que dar apoio às equipas. Portanto, é este o meu trabalho aqui dentro. Depois o meu sócio é um responsável financeiro da empresa e garante a gestão de toda a empresa. Eu, por exemplo, não mexo na parte financeira. Quando a obra está acabada, eu dou o sinal, olha, a obra está acabada, e ele depois fala com os clientes a partir desta parte. E depois temos um outro sócio, que é o Tiago, que aí já faz mais a parte de relação com as câmaras municipais, aí já faz a parte mais de trabalho de políticas ambientais e tudo isso. Portanto, que é uma outra vertente que nós temos dentro da empresa. E este é um bocado o meu dia-a-dia, é levantar-me cedo, deitar-me tarde, andar muito de carro. Nós fazemos o país todo, nós neste momento trabalhamos praticamente na Comporta, mas também temos obras no Algarve, temos obras no Porto, temos obras em Rezende, temos obras em Leiria. Portanto, o meu trabalho é muito isto de eu vou às obras todas as semanas. Portanto, coordenar a minha semana e andar muito de carro e pronto, acaba por ser cansativo, mas é muito giro. É muito giro.
provavelmente de uma ponta à outra do país, então é Completamente. fantástico também. Completamente. Temos clientes, pá, se calhar não te passam pela cabeça, mas temos coisas tipo o CEO do Bank of America, temos o Cristiano Ronaldo, temos o Louboutin, temos clientes assim, o John Stark, que é o pai do design, pá, temos grandes gabinetes de arquitetura a trabalhar connosco neste momento, pá, estamos a crescer, estamos muito potenciados. E a perguntar exatamente o que é isto, então, para quem talvez possa não estar tanto por dentro do tema, o que é uma piscina natural, o que é um lago natural, assim, numa casa, numa empresa, e o que é necessário para os construir. Olha, uma piscina natural ou um lago natural é a definição prática do que é um ecossistema aquático, ok? Basicamente é um lençol de água, é algo que está retido, é água que está retida, que não estava lá na altura. Portanto, o que é que nós fazemos? Fazemos uma escavação, fazemos uma impermeabilização do solo e colocamos água em sítios mais remotos, nomeadamente, por exemplo, o Alentejo. O que é isto? O que é que isto potencia? Potencia logo a biodiversidade, porque tu tens um sítio onde a biodiversidade pode vir e usufruir, ou seja, beber água, a água depois começa a criar, por exemplo, insetos, atrás dos insetos vêm os anfíbios, atrás dos anfíbios vêm répteis comê-los, atrás dos répteis vêm aves, portanto gera-se logo aqui uma comunidade bastante interessante neste habitat recém-formado. Aumentamos também aqui o potencial de espécies de um determinado local e é também um local de lazer e de encontro com a natureza que as pessoas podem utilizar sem que haja malefícios para a natureza nem para as pessoas. Passo-te a explicar. Uma piscina normal que tu tens em casa, tens dois tipos de tratamento. Tens o cloro e tens o sal, que acaba por ser cloro, porque há uma eletrólise salina e a eletrólise salina degrada-te uma molécula de NaCl em sódio e cloro. Portanto, há um cloro que é libertado para a água. Qual é que é o problema do cloro? O cloro é antinatura, portanto, é algo que está ali e que não devia estar. E o teu corpo reage muito mal ao cloro. Nós próprios, através da nossa libertação contínua de suor e mesmo dos nossos pelos e tudo isso, e da ação por exemplo, de protetores solares e outros cremes, o que acontece é que há reações químicas com o cloro e criam-se outros químicos que são altamente potenciadores de cancro, de vários tipos de cancro, nomeadamente o cancro da pele, o cancro pulmonar e até o cancro da cabeça, do cerebral. Portanto, temos aqui logo um problema que traz à partida problemas para a pessoa. Mas não é só para a pessoa. Uma cobra que entre dentro d'água, uma rã que entre dentro d'água, uma ave que venha beber água com cloro, mais tarde ou mais cedo vai morrer, contaminada com o cloro, que se vai prevalecer dentro do organismo. Portanto, temos aqui logo dois problemas à partida. Temos um problema antinatura para nós e temos um problema antinatura para os animais e para a biodiversidade. Portanto, as piscinas naturais vêm colmatar um bocado este déficit e este problema. Nós vemos a piscina natural como um serviço do ecossistema, ou seja, para além do serviço tens ali, que é o serviço de usufruto, ou seja, tens água, podes usar, podes mergulhar, traz também aqui o serviço do recreativo, o serviço cultural. Tu podes, se pensares bem, desenvolves, por exemplo, o respeito pela natureza através dos teus filhos, e consegues também criar aqui uma ponte a evitar a degradação dos habitats, trazendo mais natureza para a tua casa. Portanto, é isto que nós fazemos em bastante escala já. Infelizmente ainda com muitos estrangeiros, muita gente que está a chegar a Portugal. O português ainda não abriu muito bem o olho para isto do ecoturismo, para isto das ecossoluções. Mas acho que a pouco e pouco as coisas vão começando a ser trabalhadas nesse sentido. Pois um lago, basicamente, tem quase o mesmo sistema de funcionamento de uma piscina natural, só que tens outras coisas, ou seja, tu não entras dentro do lago, portanto consegues criar comunidades bastante diferentes, consegues otimizar comunidades, consegues estabilizar todo um habitat, e depois através disso desenvolver ali, por exemplo, a proliferação de algumas espécies que na natureza já vão começando a escassear, nomeadamente uma série de espécies de salamandras, de tritões, algumas aves associadas também a charcos, alguns répteis também, por exemplo, Natrix maura, Natrix natrix, as cobras d'água, por exemplo. Portanto, são comunidades que se criam
que em outros pontos já não começam a deixar de existir, nomeadamente pela falta de água. Nós, neste momento, na parte sul do país, estamos com uma falta de água, uma escassez de água ridícula. Se estes animais não tiverem para onde ir, ou para onde se deslocar, ou não tiverem pontos de fuga, acabam por morrer e vamos ter aqui degradação de ecossistemas e degradação de espécies. Portanto, é uma forma também de potenciar isto, que é a biodiversidade e também a sustentabilidade. Portanto, o que a vossa empresa faz, das piscinas e os lagos, não só oferecem todos ou a grande maioria dos serviços de ecossistemas semelhantes de origem natural, como também ajuda a recuperar alguns desses serviços perdidos pelos ecossistemas vizinhos. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Também trabalhamos, por exemplo, com espécies para fazer biorremediação, por exemplo, de charcas contaminadas, principalmente charcas contaminadas a montante com vacarias, por exemplo, com indústria, embora a indústria já seja algo mais complexo. As vacarias é mais fácil porque estamos a trabalhar com compostos orgânicos menos voláteis e com menos metais pesados, e por isso, através da biorregeneração, conseguimos trabalhar também aqui um bocado a parte de charcos que são contaminados, que estão completamente inabitados e que, ao fim de algum tempo de biorregeneração, começamos a trazer novas espécies e, novamente, as comunidades que lá estavam. Por isso, nós também trabalhamos com isso, juntamente com câmaras, juntamente com outras empresas, e vamos desenvolvendo isto. Uma curiosidade, quanto tempo é que demorou entre ter a ideia, desenvolvê-la e realmente começar a aplicá-la? Isto é em relação a tempo. Estamos a falar mais ou menos de 2 anos, de um gap de 2 anos. Há uma grande dificuldade entre o desenvolvimento da ideia e a aplicação. Precisas de dinheiro. E tu, se saís para a rua com uma ideia, vais vender a tua ideia a um banco, que é um presumível investidor, e o banco vai-te chumbar a ideia. Porquê? Primeiro porque não tem histórico bancário. Depois porque é jovem, e investir num jovem é um risco, em Portugal. E depois, porque se investirem em ti vais ter taxas ridículas para pagar. Portanto, na realidade, nos primeiros 2 anos vais estar a trabalhar. Se trabalhares com um banco, vais estar a trabalhar só para o banco, porque basicamente toda a taxa de inversão, os juros são tão altos que tu vais, todo o dinheiro que estás a receber, em vez de investir em ti, vais investir novamente no banco. Este é um ponto. Portanto, o ponto entre que a grande diferença de separação disto é nós ganhamos dinheiro suficiente para amealhar, para nos mantermos estáveis durante o período de turnover da empresa. Ou seja, tens de pensar que ao abrir uma empresa, tu vais estar 1 ou 2 anos, se calhar, sem conseguir tirar um ordenado que seja bom para ti e que te possibilite a tua vida normal. Portanto, ou vives em casa dos teus pais, que não é o meu caso. Eu saí do Porto antes de abrir a empresa, eu vivo em Lisboa neste momento. Portanto, ou vives em casa dos teus pais, ou então tens realmente uma companheira ou um companheiro que esteja contigo e te diga, não, olha, podes sair e eu estou aqui de salvaguarda caso seja necessário alguma coisa. Portanto, tens de ter sempre aqui uma salvaguarda. Porquê? Porque estes projetos ou tens um patrocínio ou trabalhas todo o dinheiro que estás a gerar, estás a reinvestir. Nós, neste momento, estamos, para teres uma ideia, com uma faturação entre 800 mil e 1 milhão, e toda essa faturação é usada para reinvestimento. Nós este ano já compramos 3 carrinhas e 2 máquinas no valor de quase 500 mil euros. Portanto, todo o dinheiro que estamos a gerar, estamos a reinvestir. Porquê? Porque não há quem te empreste dinheiro e é mesmo assim. Portanto, de tudo conseguires ter a tua concepção da ideia até a aplicação da ideia, há sempre um gap bastante grande que pode ser encurtado, nomeadamente se tiveres dinheiro ou fundos que nós não tínhamos na altura. Portanto, esta é a grande dificuldade, sinceramente, porque qualquer empresa neste momento que trabalhe aquilo que nós trabalhamos vai ter futuro garantido em Portugal e fora de Portugal. Estas soluções ligadas à natureza estão cada vez a ser mais na moda e estão cada vez a entrar em todos os grandes empreendimentos. Portanto, uma pessoa que queira seguir esta área, para além de ser bem-vinda no mercado, vai haver logo a sede de angariar essa pessoa. O problema está na parte da gestão, porque normalmente nós, biólogos, quando estamos a trabalhar quando fazemos todo o nosso percurso universitário, 5, 6, 7 anos,
nós não trabalhamos nada de gestão. Nós não percebemos nada de gestão quando vamos para o mercado. Portanto, o problema está em conseguires criar aqui um ponto de viragem entre os teus fracos conhecimentos de gestão e a capacidade para potenciar a empresa. Depois disto acontecer, tu estás mais ou menos tranquilo para prosseguir. Nós estamos a meio dos nossos 5 anos de ficar tranquilos. A partir dos 5 anos nós temos estimados em que conseguimos pagar todas as dívidas de compra de veículos, de compra de investimento em material. Portanto, ao final de 5 anos, em princípio, estaremos mais tranquilos do que quando começamos. E depois é tudo uma questão de cabeça. Se tiveres cabeça, consegues prosseguir. Se não tiveres cabeça, morres. João, além das dicas que foste dando ao longo da entrevista, tens algum grande conselho para dar a quem está agora na licenciatura e no mestrado, e gostava de seguir um caminho semelhante ao teu? Olha, tenho 2 conselhos. O primeiro é, antes de mais, pratiquem. Ou seja, juntem-se a projetos. Nem que seja para não ganhar dinheiro. Mas estão a ganhar muita experiência e estão a ganhar muitos conhecimentos. Portanto, juntem-se a projetos, pratiquem, transformem a vossa teoria em prática e percebam se é realmente por ali o caminho ou se calhar não é tanto por ali ou vamos antes por ali. Depois, o segundo conselho é nunca terem medo de arriscar, porque há sempre um plano B. Tenhas tu 30 anos, tenhas tu 40 anos, tenhas tu 50 anos, tenhas tu 20 anos. Há sempre um plano B. Portanto, é nunca ter medo de arriscar. E depois, é nunca baixar os braços e nunca desistir. Rodear-te de pessoas que fazem sentido, garantires que recebes o mínimo dos mínimos para sobreviver, e a partir daí é trabalhar e dinamizar. Agora, um grande conselho que eu deixo é, se não fores uma pessoa de pessoas, ou seja, se não fores uma pessoa que lidas bem com pessoas e que te relacionas bem com pessoas, não abras uma empresa sozinho. Junta-te a alguém que o seja, porque tu só vais conseguir crescer no mercado se te relacionares com as pessoas. Porque as pessoas, para além de quererem ouvir falar de ti, querem que tu converses com elas, querem que tu expliques isto, expliques as coisas como elas são. E se tu não tiveres esta capacidade, as pessoas vão-te achar um bronco. E se as pessoas acharem um bronco, é metade do caminho para o falhanço. Portanto, isto são mercados que se trabalha muito do boca a boca. Tu entras na primeira obra, se corre bem, tens um mundo aberto, se corre mal, já foste. Portanto, tens de ter a sensibilidade de trabalhar com pessoas, de saber lidar com pessoas e depois ter muita força, muita dinâmica. O problema de todas estas empresas são os recursos humanos. Tu nunca tens uma equipa 100% estável. Tu vais ter sempre uma equipa a sair de gente e a entrar gente. Tu tens é que ter a capacidade de te adaptar. Portanto, se tiveres isto, muito bem. Se não tiveres, junta-te a pessoas que tenham estas capacidades. Porque só assim é que vamos ter sucesso. Bem, estamos infelizmente a chegar ao fim da entrevista, mas antes gostava de perguntar, de certeza que durante todo este processo existiram muitas histórias engraçadas, inesperadas, e para acabar em beleza gostava que partilhasses uma história engraçada, a tua escolha, que viveste durante todo este percurso. Isso não é assim tão fácil. Não é uma pergunta nada fácil, uma história engraçada. Há diversas histórias engraçadas. Eu posso-te contar uma que foi provavelmente o maior desafio como profissional que eu passei. Não foi nesta empresa, foi quando tinha a empresa de aquários e que me pediram para fazer um aquário invertido. Um aquário invertido assenta sobre uma ideia, que é a ideia do vácuo. Basicamente é um cubo de vidro virado ao contrário, dentro de um lago, em que tu tens uma parte do cubo dentro d'água. E se tu sugares o ar de dentro do cubo, a água vai ascender. Isso é fácil de fazer quando estamos a falar de cubos de 50 por 50. Mas a ideia aqui o engraçado é que nos mandaram fazer um cubo de 1,5 m por 1,5 m. Portanto, estamos a falar de uma coisa gigante. Para um lago de carpas-koi, em que o homem queria ver as carpas-koi a vir cá acima. Eu, na altura, dei um preço ridículo, porque o vidro tinha que ser XPTO e não sei o quê, e o homem disse, não, já fiz aqui os meus cálculos, vamos fazer neste vidro. Olha, foram precisos 15 homens para levar o aquário para dentro do lago,
foram precisas quase 10 horas para pôr todo o sistema a funcionar e no primeiro minuto de funcionamento o core implodiu. Partiu completamente. Foi uma risada geral, o homem se calhar já estava a contar com aquilo, se calhar não, pode ter sido um teste para outros voos ou não, mas foi uma história bastante caricata e que desde logo me disse assim, não, João, quando tu fizeres alguma coisa, tens que ter a 100% a certeza de que aquilo que estás a fazer vai dar resultado. Porque senão, com este cliente foi fixe, o cliente partiu-se a rir, apanhamos os vidrinhos, limpamos, está tudo bem. Mas imagina que não fosse. Perdias ali muito dinheiro e perdias ali um cliente e potencialmente ias perder muitos mais. Portanto, é uma história engraçada, porque na realidade não tem graça nenhuma, mas são alguns momentos assim que nos marcam. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras partilhar antes de terminar. Força, não, estou tranquilo. Pronto. Então, se calhar, termino a entrevista agradecendo a tua presença e a tua disponibilidade de partilhar toda a tua história connosco. Esperamos que todos os ouvintes tenham gostado e vemos no próximo episódio de Conversas de Biologia. Obrigado, João. Obrigado, Xavier. Obrigado. E obrigado também à tua equipa.